Tem vários outros destaques no programa de hoje. Em meio às movimentações do governo para emprestar 20 bilhões de reais aos Correios, dados do Banco Central mostram que nos últimos 12 meses, encerrados em agosto, as estatais controladas pelo Planalto acumularam um rombo de 9 bilhões de reais. Esse prejuízo representa mais do que o dobro das perdas registradas no período anterior e evidencia o agravamento no desempenho financeiro dessas empresas. O levantamento aponta que desde 2018, o último ano de Michel Temer no poder, nos 4 anos da gestão Bolsonaro, as empresas públicas eram lucrativas e passaram a registrar déficit no governo Lula. Diante desse cenário, o Planalto foi pressionado a elevar os repasses para garantir o funcionamento das empresas, liberando, anote aí, 27 bilhões de reais em 2024 e podendo ter que abrir ainda mais os cofres para impedir que essas estatais colapsem, parem de funcionar. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Ontem nós falávamos sobre os Correios, né? Que irão tomar um empréstimo de 20 bilhões de reais para não quebrar, não conseguir manter a operação ativa. Agora, a informação indica que as estatais controladas pelo governo, somadas, têm um déficit de 9 bilhões de reais, Beraldo. É um apontamento importante que indica justamente esse problema na gestão dessas empresas, né? Pois é, Caniato, e a gente vê o governo a fim de criar novas empresas, né? Houve discussão nessa gestão sobre criar se não me engano, era uma empresa pública para gerir a base de Alcântara, enfim, que não tinha nada a ver com ciência, não tinha nada a ver com o uso estratégico da base de Alcântara. São essas estruturas governamentais que vão tendo acesso a bilhões e bilhões de reais de dinheiro público para financiar emprego dado a compadre político, a esses acordos políticos absurdos que são feitos para a gente pagar. E aí o governo vai para o Congresso querer aprovar uma medida de aumento de impostos para que arrecade 17 bilhões de reais a mais por ano, sendo que a história do IOF, que foi a justificativa para apresentar esse projeto de lei que aumentava impostos, o IOF foi revertido, a decisão da Câmara de derrubar o aumento do IOF foi revertido pelo Supremo Tribunal Federal. Então o governo queria ficar com a arrecadação do IOF, mais a arrecadação desses 17 bilhões de aumento de imposto. Só que você vê aí, a má gestão das empresas públicas gera 9 bi de prejuízo por ano. Além desses 9 bi, ainda tem o Correio, que não serve para absolutamente nada, porque hoje presta um péssimo serviço à população brasileira, e ele ainda quer mais 20 bilhões de reais de empréstimo para tapar o buraco, como diria a Cartola, né? Buraco que eles cavaram com os próprios pés. E nós é que vamos ter que pagar por isso, porque ninguém, em sã consciência, dá dinheiro emprestado aos Correios. A gente vai ter que dar, porque nós somos obrigados, através do Tesouro, a ver o nosso dinheiro ir para esse esgoto. Então, vejam, o Correio é muito simbólico, Caniato, porque o Postales, que é o fundo de previdência dos funcionários dos Correios, que tem um compromisso com milhares de aposentados dos Correios e de pensionistas e pessoas que estão contribuindo, fazendo um planejamento, se aposentarem e terem um retorno dos Correios, essas pessoas foram assaltadas por ladrões que foram indicados para gerir o Postales por esse mesmo governo, que estava ocupando a presidência da República no passado, quando esse escândalo de roubo de dinheiro da Previdência de funcionários públicos aconteceu. Agora, não satisfeitos, a gestão dos Correios quer impor o roubo também à população brasileira, a nós, que não trabalhamos lá e não somos pensionistas do Postales. Então, é uma loucura que não cessa. É uma loucura. Aí a gente olha para o judiciário. E o judiciário não faz absolutamente nada. Ele é confrontado com essas informações, essas notícias, e não se move. Agora, se fosse terra indígena, esqueçam. Estávamos lascados. Mas dinheiro não. Dinheiro para o Correio tem 20 bilhões. E outra coisa, Caniato, só para eu encerrar, lembrando que o Tribunal de Contas da União
acaba de dar decisão favorável ao governo para que ele não cumpra a meta fiscal. Então nós somos assaltados em 20 bilhões a mais para dar para os Correios e o governo não tem sequer obrigação de cumprir meta fiscal. Desculpa, esse país está acabado. Agora, parte da rede ficará com a jornada esportiva. Seguimos aqui analisando e debatendo as principais notícias do dia. Estatais controladas pelo governo registraram um déficit de 9 bilhões de reais. E se nós olharmos para a notícia de ontem, né, Dávila? Quando nós falávamos da situação dos Correios e o empréstimo de 20 bilhões de reais, talvez nas próximas semanas, nos próximos meses, essas outras empresas precisem também de empréstimos, né? É preciso olhar que o funcionamento de outras empresas também possivelmente está prejudicado. E aí é um ótimo argumento, né? Já que atua no déficit, talvez precise de um reforço em algum momento, né? Quem vai ser o garantidor disso? No Tesouro, para variar um pouco, Caniato. O Beraldo já trouxe a primeira parte do problema. Vamos ter que injetar 20 bilhões de reais para uma empresa que está quebrada. Se fosse uma empresa privada, sabe como é que seria? Você teria que criar uma comissão para fazer uma recuperação judicial, teria que aprovar um plano pelos credores, que somos nós, pagadores de impostos, para dizer como é que você vai tirar a empresa do buraco que ela está. E não é soltar um cheque de 20 bilhões e buscar isso no nosso bolso. E ter conivência do Tribunal de Contas da União deixando que esse rombo, mais um pedaço do rombo não contabilizado. Por isso que eu digo, o orçamento do Brasil é uma peça de ficção científica. Lá não tem nada de verdade. Na verdade, está justamente no orçamento parafiscal, que já está na casa dos bilhões de reais. Né? A gente está falando em casa de mais ou menos 30 bilhões já. Então é um absurdo você ter um orçamento e aí tem um orçamento parafiscal. É um negócio inacreditável. Só num país subdesenvolvido que não leva as contas públicas a sério é possível uma mandracaria dessa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós já colocamos Tesouro Nacional, 27 bilhões de reais em 2024. Ou seja, colocamos 27 bilhões em 2024, dinheiro do Tesouro transferência direto do Tesouro, e agora estou pedindo mais 20. É uma vergonha. Agora, o que mais me gera indignação é a apatia e omissão da sociedade civil. Cadê empresários? Cadê as associações de classe levantando a voz contra este absurdo, mais uma vez batendo a carteira do brasileiro? E aí, nós precisamos ter o histórico para vocês entenderem o tamanho deste absurdo. Só o Correio, a gente está falando do Correio, de 2024 para 2025, a dívida do Correio aumentou 220%. Você vai colocar dinheiro numa empresa que aumentou 220% a sua dívida? É uma loucura, gente. Então, vamos ao histórico. O histórico é o seguinte: em 2022, as estatais brasileiras tiveram um lucro de 8,6 bilhões de reais. Em 2023, as estatais, governo Lula, né, já saíram de um superávit de 8,6 bilhões para um prejuízo de 2 bilhões de reais. Em 2024, sabe o que aconteceu, gente? Dobrou o prejuízo, saiu de 2 para 4,5 bilhões de reais. E sabe o que aconteceu de 24 para 25? Dobrou de novo. É uma coisa inacreditável, batemos 9 bilhões. Então, é um governo que a cada ano dobra o rombo das estatais brasileiras. Isto é ou não é retrato da péssima gestão e do aparelhamento político? Pois é, são números impressionantes, a gente vai se aprofundar nessa discussão. Deixa eu só fazer o convite para a nossa audiência participar da enquete do dia. A gente debateu a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Se você puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, ou no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Também tem a pergunta que trata justamente da reunião e da manifestação de Donald Trump, né? Será que haverá possibilidade de reverter o tarifaço a partir dessas negociações com os representantes do governo brasileiro? Gostaríamos de saber o que você pensa a respeito. Manifeste a sua opinião, participe da enquete e vote em jovempan.com.br ou então
Participe pelo YouTube, que também dá. YouTube do programa Os Pingos nos Is. Na lateral tem o chat, onde as pessoas se manifestam. E aí você consegue votar na nossa enquete. Eu conto com a sua participação. Combinado? É isso. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, a notícia em destaque: as empresas estatais que são controladas pelo governo federal acumulam um déficit de 9 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E aí o Dávila, há pouco no comentário, fez um comparativo com o último ano da gestão anterior e os primeiros anos da gestão Lula, né? Assim, acho que em 22, quase 9 bilhões de superávit nessas empresas, 8,6 bilhões positivos. E aí, nos anos sucessivos da administração Lula, déficit atrás de déficit. E aí esse último índice, quase 9 bilhões de reais de déficit operando no vermelho. E aí não dá para falar que foi a conjuntura econômica, né? Problemas no mercado internacional, pandemia. Até hoje tem muita gente que se apega à pandemia, né? Os próprios Correios, em vários momentos, mencionaram que a queda de faturamento, eles mencionaram a pandemia, enfim. Mas você, Mota, o que a gente precisa considerar quando muitas empresas acumulam déficit que somam 9 bilhões de reais? É má administração? São empresas que não ajudam em absolutamente nada? É preciso, mais uma vez, voltar e discutir a necessidade de privatização? No caso das empresas estatais, existe sempre a questão dos incentivos, né? Quando você dirige uma empresa estatal, se der problema, não tem problema nenhum, toca o bonde. Se é na iniciativa privada, você pode correr o risco de perder o seu emprego e arruinar a sua carreira. O fato é que as estatais deram prejuízo em 2015, 2016, 2017, depois deram lucro em 2018 no governo Temer. Continuaram no lucro, e alguns lucros bastante expressivos, entre 2019 e 2022, no governo Bolsonaro. Depois, elas mergulharam de novo no vermelho. Não é à toa que vermelho é a cor do socialismo. Ele não simboliza apenas a cor do sangue que corre nas revoluções. O vermelho também representa o prejuízo e a destruição de tudo o que cai na mão do Estado. Agora, a gente não pode nunca esquecer, esse prejuízo, para eles, não é um problema, ele é o propósito. Dávila, um minutinho só para passar a régua nesse assunto. Qual é o desafio quando a gente olha para o Congresso Nacional e essa discussão em torno da agenda de privatização? Um minutinho. Deveria privatizar tudo, exatamente usar esses números malucos que nós falamos aqui. Saímos de um superávit, ou seja, lucro das estatais de 9 bilhões de reais em 2022 para um prejuízo de 9 bilhões de reais em 2025. É um absurdo o que está sendo feito. Esse é dinheiro, Canhata. A gente está falando que o Tesouro colocou 27 bilhões de reais já em 2024 e agora está pedindo mais 20. Somando, nós estamos falando 47 bilhões de reais, Canhato. Esse dinheiro tinha que estar indo para o saneamento básico, para a segurança pública, para a melhoria da saúde, da educação, tanta coisa prioritária para melhorar a vida da população. Não, ele está indo para cumprir rombo de estatal, má gestão, aparelhamento de estatal, tudo aquilo que aquela famosa lei das estatais proibiu. Aí abriram uma brecha, o PT aproveitou essa brecha para aparelhar tudo de novo e olha a situação que nós estamos hoje. Gastar 47 bilhões de reais dos nossos impostos para salvar estatais que se tornaram cabide de emprego e exemplo da má gestão. Esse é um tema importante para a gente discutir, porque a cada campanha a gente observa um número importante de parlamentares que se utilizam da campanha para defender uma agenda de privatização. Mas aquele discurso ele não se repete na legislatura, né? Por qual razão? Enfim, é algo que a gente precisa refletir e discutir. Parte da rede se despede agora do programa Os Pingos nos Is. Fique com a sua programação local. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Quando eu falava sobre esse posicionamento dos parlamentares
que se colocam muito a favor da agenda de privatização. É um absurdo, não pode ter esse tipo de empresa. Para que o governo vai administrar isso? Não há fundamento. É um dinheiro jogado pela janela. Isso daqui é um ralo. É emprego para os amigos dos amigos dos amigos. Mas daí, quando a pessoa senta na cadeira de deputado, né, Beraldo? Há um ajuste ali no discurso. Talvez nesse momento não seja o mais adequado, essa é uma empresa estratégica, vamos deixar isso para o próximo ano. Não há acordo, né, para pensar em um projeto de privatização. Há sempre esse ajuste no discurso, né, Beraldo? Aí vai ficando para depois, né? Pois é, Caneto, mas a gente precisa lembrar que a extinção dessas empresas ou privatização, por mais que dependa de acordo com o Congresso, mas tem que ser uma iniciativa do Executivo. Eu me lembro do grande discurso feito ainda na campanha de 2018 pelo próprio Jair Bolsonaro em relação à EBC, a TV Lula, né, que era alvo de chacota, de acusações, todas muito merecidas, inclusive. E aí, quando assumiu a presidência, esse assunto desapareceu. E aí eu tenho que perguntar qual é a relevância da EBC que não um instrumento para dar carguinho para jornalista amigo do governo ou parente de jornalista que você quer agradar. Não faz absolutamente nenhum sentido o governo brasileiro ter criado essa empresa, que aconteceu num governo do Partido dos Trabalhadores, se não me engano foi o governo do próprio Lula, e não foi extinto. Tem que acabar com isso. O Brasil precisa priorizar a sua eficiência. O Brasil precisa resgatar o propósito do Estado. O problema do Brasil não é o Estado grande, o Estado pequeno. O problema do Brasil é que o Estado não tem propósito, ele é um fim em si mesmo. E isso o país não pode aceitar, porque você trabalha, a riqueza é gerada para sustentar esse dinossauro chamado Estado brasileiro. Não tem a menor condição da gente ver o país crescer e prosperar sem um Estado eficiente. E a gente está muito longe disso. Empresa pública é um problema no mundo inteiro. Podemos olhar o exemplo dos Correios norte-americanos. São mais de 550 mil funcionários concursados, ou enfim, registrados lá, funcionários públicos, de uma empresa que também dá prejuízo. Qual é a diferença? Os Correios americanos, eles são admirados pela maioria da população americana, independente de serem democratas ou republicanos. Quer dizer, há uma relação com os Correios, até porque os Estados Unidos, apesar de ser um país com desenvolvimento de ponta, de tecnologia, etc., você ainda tem uma parte significativa da população que vive numa dinâmica onde o Correio ainda é muito importante. Aliás, Caneto, eu me lembro, quando eu me mudei para os Estados Unidos, depois que o presidente Lula foi reeleito em 2006, eu joguei a toalha do Brasil, vendo que o Brasil não ia para lugar nenhum, e eu vim para os Estados Unidos. Quando eu trabalhava numa empresa que ela fez a declaração de imposto de renda e ela tinha um valor a receber, mais de $1 milhão de reembolso de imposto pago a maior no ano anterior. Ela recebeu esse cheque de 1 milhão, acho que era $1,5 milhão, pelo Correio. Chegou lá a cartinha do Correio, do IRS, que é a Receita Federal Americana, abriu um cheque lá, $1,5 milhão, é só você depositar. Então, há uma credibilidade no serviço dos Correios americanos, que é um pepino, é um problema. O Trump cobra muito aumento das tarifas postais nos Estados Unidos para acabar com esse rombo que o Correio americano vem criando e tal, mas é tratado com seriedade. No Brasil, não. No Brasil, presta-se um péssimo serviço, há ali um excesso de cargos, os pensionistas, os aposentados dos Correios foram assaltados, tudo de ruim, tudo de errado, de A a Z. Não há propósito para o Estado brasileiro manter uma instituição como os Correios. Mota, não é de hoje que a gente escuta a justificativa de alguns que até defendem uma agenda de privatização, mas entendem que algumas empresas não deveriam ser vendidas, que é importante, é estratégico que o governo tenha o controle de algumas. Quando a gente fala da agenda de privatização, você entende que caberia ao governo administrar algumas empresas, essas que são consideradas importantes, estratégicas e que poderiam, de alguma maneira, acabar sendo uma perda
de ativo para o governo se acabasse se desfazendo dela? Não, de forma nenhuma. O governo já tem hoje monopólio, praticamente, das coisas mais importantes da sociedade, né? Que são educação básica, saúde básica, defesa, justiça e segurança pública. Tudo isso é monopólio na mão do governo. E aí me respondam, o governo administra bem essas coisas? O Brasil tem uma segurança pública, tem um sistema de ensino do qual nós possamos nos orgulhar? Não. Se o governo não consegue fazer bem a sua missão mais básica, como é que o governo pode se meter a fazer outras coisas? Procurar petróleo, produzir filmes, patrocinar shows. O governo não tem que se meter em nada disso. Agora, privatização no Brasil é uma missão quase impossível. Já houve uma época na minha vida em que eu achava que realmente tinha que privatizar tudo o mais rápido possível, e aí eu constatei a dificuldade, né? A maior dificuldade é a instabilidade jurídica do Brasil. Você chega na presidência da República cheio de ideias, aí você começa a querer privatizar, surgem obstáculos jurídicos de toda a espécie. A gente vive hoje num país em que basta um tribunal dar uma canetada e dizer, olha, isso aí é inconstitucional, acabou, morreu. O outro obstáculo é cultural. Realmente, a gente tem muita gente que, apesar dessa realidade em que a gente vive, compra esse argumento de que áreas que são estratégicas e é preciso que o governo administre, como o turismo. Isso aqui é coisa mais sem sentido do que o Estado tendo uma empresa, não, inúmeras empresas para promover o turismo no Brasil. O Brasil recebe por ano menos turistas do que a Torre Eiffel na França. Então, isso não tem nada, não faz sentido nenhum. Agora, eu acho que a questão mais importante dessa história é uma questão ideológica, né? Então, hoje, a hegemonia do pensamento de esquerda na administração do Estado é um fato. Então, se você tiver uma exceção e, eventualmente, um governo conservador e liberal, vamos assumir o melhor cenário. Aí o governo entra lá, privatiza tudo, que é o meu sonho, em 4 anos, privatizou tudo. Na próxima eleição entra um governo de esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai recriar todas as estatais. A gente não está vendo agora essa história de criar uma estatal nova para administrar a base de Alcântara? Teve a estatal do Trem-Bala. Eu vi esses dias até a discussão, alguém sugerindo em algum lugar, a criação de uma estatal para cuidar das terras raras. Então, como é que você lida com um problema desse? Você privatiza. No próximo governo de esquerda, eles recriam tudo de novo. Pois é. Aproveitaram, né? As terras raras estão lá em cima, né? O debate agora é sobre terras raras. Vamos criar uma empresa para administrar as terras raras brasileiras. Bem, a gente vai seguir, claro, monitorando, acompanhando essas discussões. Caso tenha a divulgação de um novo número, um novo dado a respeito das estatais, a gente traz aqui e analisa.